Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho em poder estar com você mais uma quarta-feira, onde você já sabe que geralmente a partir das 2 horas da tarde a gente entra ao vivo para estar liberando uma palavra para o teu coração, para estar abençoando a sua vida, a sua alma, né? Quarta-feira é dia de pão diário e eu tenho uma palavra que vai abençoar muito a sua vida nessa tarde. Nós estamos ao vivo agora tanto pelo Facebook, como também estamos ao vivo pelo Instagram. Você que está assistindo agora esse vídeo pelo YouTube, chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque sempre você vai receber coisas que vão te abençoar através do meu ministério, beleza? 1 Samuel, capítulo de número 9, verso 1. Saul busca as jumentas extraviadas e vai ter com Samuel. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorote, filho de Afias, filho do homem de Benjamim, varão alentado em força. Esse tinha um filho cujo nome era Saul, mancebo, e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tampouco estava ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura... Deixa eu voltar aqui. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, para porventura meu pai não fique inquieto pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: eis que há nessa cidade um homem de Deus, um homem honrado, e tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis porém que se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, o presente de nenhum temos que levar ao homem de Deus. O que temos? Não temos presente. E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Verso 10. Então disse Saul ao moço: bem dizes, vem, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Versículo 14. Subiram, pois, a cidade, vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto, porque o Senhor revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirá por capitão sobre o povo de Israel, e ele livrará o do meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis que o homem de quem já tenho te dito é este dominará sobre o meu povo. E Saul chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde estás aqui a casa do vidente? Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto, comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei. E tudo quanto está no teu coração, presta atenção, tudo quanto está no teu coração te declararei. E quantas jumentas que há 3 dias se perderam, não te ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Eu li aqui 1 Samuel, capítulo de número 9. Eu li do verso 1 até o verso de número 20, pulando alguns versículos, lendo um ou outro. Esse texto aqui, ele é muito grande, na verdade o contexto dele, ele abrange tanto o capítulo 9, o capítulo 10. Se a gente fosse ler todo o texto, ia demorar mais tempo ainda, mas foi necessário eu ler esses versículos para que você tenha um conhecimento melhor, ou uma compreensão dessa história, né? Você precisa
entender todo esse texto, ler essas partes principais aqui, para você compreender a escolha de Deus em relação a esse propósito e como que isso aconteceu, como que isso se desenrolou na vida desse homem que foi o primeiro rei de Israel. 1 Samuel capítulo 9 fala a forma como Deus se encontrou com Saul, a forma como Deus revelou o seu propósito sobre a vida de Saul. Perceba, eu já vi muitas pessoas do meio evangélico falar que Saul não foi um rei escolhido por Deus. Eu já vi pessoas dizerem que Deus não escolheu Saul, que Saul foi escolha do povo. Isso é mentira. Esse povo não leu 1 Samuel capítulo 9 e não leu 1 Samuel capítulo 10. Por quê? Porque se você ler 1 Samuel capítulo 9, você vê literalmente a forma como Deus desenhou toda a história para escolher Saul como rei de Israel. Ok? Ah, pastor, o que o povo escolheu? O povo escolheu a monarquia. É diferente. O povo escolheu o sistema monárquico. O povo escolheu o sistema governamental, enquanto Deus resolveu escolher um homem que vai dirigir todo esse sistema, que vai governamentar, que vai administrar todo esse sistema. Então o que o povo estava pedindo a Deus era um rei. O povo pedia a Deus um rei, e Deus foi lá e escolheu o rei. Por que Israel está pedindo a Deus um rei? Porque constantemente o povo de Israel era influenciado pelas nações vizinhas. Você vê constantemente eles caindo nos mesmos erros das nações vizinhas, praticando as mesmas práticas, trazendo a idolatria para meio do povo, vivendo uma vida influenciada pela cultura das nações vizinhas, né? Então constantemente Israel era influenciado. E como já existia reis naquela época, como já existia monarquia naquela época, Israel agora quis também aderir esse mesmo princípio e começaram a pedir a Deus um rei, a pedir ao Senhor um rei, para que Deus levantasse alguém para liderar o povo com o rei. Então Deus vai atender a petição do povo, transformar agora esse período de juízes para um período de monarquia, né? Deus vai fazer essa transição por causa do clamor do povo, porém Deus vai escolher um homem por nome de Saul, ok? Quem escolhe esse homem é Deus. Ah, mas ele errou, falhou, caiu, Deus rejeitou lá na frente, ok, mas no início quem escolheu foi Deus. As pessoas têm uma percepção errada em relação a Saul. Por que as pessoas têm uma percepção errada? Porque as pessoas acham que Saul na sua totalidade foi errado. Saul não começou o seu reinado ruim. Deus não errou na escolha de Saul. Saul trouxe crescimento para o povo de Israel. O povo cresceu, a nação se expandiu. O problema de Saul foi o processo durante a caminhada dele na monarquia. Saul começou muito bem, mas terminou mal. Entendeu? Assim como nós também podemos começar bem e terminar mal. Por isso que a maior recompensa do Evangelho ela está sempre no final e nunca no início. Por isso que a Bíblia diz assim: ser fiel até a morte, porque no final você vai receber o galardão, você vai receber a herança. Ok? Então Saul começou bem. Só que depois de um tempo ele foi quebrando princípios, ele foi perdendo o temor, ele foi ultrapassando os limites, desobedecendo a palavra de Deus. Até que chegou o ponto que a iniquidade tomou a mente de Saul, cauterizou a mente de Saul. Ok? Aí Deus vai colocar um outro homem para liderar na vida dele, para liderar o povo de Israel, que vai ser Davi, né? Então, o capítulo 9 mostra Deus escolhendo Saul. E para esse propósito aqui, Saul foi um homem de grande utilidade. Saul era um homem que lutava muito bem, era um guerreiro também. A Bíblia destaca essa característica dele. Olha o capítulo 9, o verso 1 diz que ele era um varão alentado em força. Ok? Então, perceba aqui algumas coisas. Quis, pai de Saul, vai dar uma ordem para que Saul saia e procure as jumentas da sua casa,
porque esses animais haviam sido perdidos. E perder esse animal é como se tivesse um grande buraco dentro da sua vida financeira. Até mesmo uma casa dentro dessa época aqui, uma família que fosse a mais pobre, ela tinha pelo menos uma jumenta. Por quê? Porque esse era um dos únicos meios de transporte que tinha, era um animal de força, era um animal que era usado também na área de trabalho, ou seja, era utilizado tanto para transporte, como também era usado para meio de trabalho. E Saul perdeu algumas jumentas. Perdendo-se mais de uma jumenta, que não era um animal barato naquela época, ok? Perdendo-se uma jumenta, a Bíblia diz que ele perdeu várias jumentas, então ele tem um problema financeiro muito grande dentro dessa casa, que é a perda desses animais. E a Bíblia traz para nós a ideia que o pai de Saul era um cara bem financeiramente. Um cara bem. Por quê? Porque tinha muitas jumentas. De modo que Saul, ele vai sair da sua casa para procurar as jumentas de seu pai. Aí Quis vai dar uma ordem: Saul, você sai para procurar as jumentas, leve esse jovem contigo, esse moço contigo, e vai procurar as jumentas, que elas se perderam. Saul vai sair para procurar as jumentas. Ele passa pelas montanhas de Efraim, não acha os animais. Ele passa próxima às terras de Saalim e não acha os animais. Depois de alguns dias procurando e percebendo que não encontra, ele tem a ideia: vou voltar para casa. Por quê? Porque meu pai deve estar preocupado comigo. Não encontrei os animais e agora meu pai vai ficar inquieto porque eu ainda não voltei para casa. O jovem que estava junto com ele, o moço, ele tem uma ideia. Por que nós não vamos até o vidente? Porque ele vai dizer onde está o paradeiro desses animais. Tendo em vista que a expressão vidente aqui no Antigo Testamento era parecida com a expressão profeta, né? Samuel era conhecido como vidente, mas vidente era igual profeta no Antigo Testamento, né? Até porque Samuel não era só profeta, ele era sacerdote, ele era juiz e ele era profeta. E ele é um cara de suma importância para a história, porque é ele que vai fazer essa transição de juízes para reis. Por que a gente não vai até o profeta Samuel? Porque certamente ele vai dizer para nós onde estão as jumentas. Aí Saul diz: boa ideia, mas como é que a gente vai até ele se nós não temos nada para oferecer ao rei? Não temos nada para oferecer ao profeta. Aí o moço vai olhar no seu alforge. Saul vai dizer que o alforge dele estava vazio, não tinha comida, que eles já estavam alguns dias caminhando e não encontraram as jumentas. Só que o jovem vai encontrar um pequeno ciclo de prata. Encontrando esse ciclo de prata, diz: nós temos alguma coisa para oferecer, vamos até ele. Então eles partem para a cidade onde estava o profeta Samuel, encontram algumas moças lá. As moças informam que Samuel vai estar dentro de um banquete, né? Ele vai participar do banquete. Saul então vai em direção ao banquete para procurar Samuel. E ele encontra o profeta Samuel. Na verdade, o profeta Samuel vai também na direção de Saul, porque Deus havia revelado ao profeta dias antes que Saul iria ao encontro dele. Deus havia revelado o horário, o período, a estatura, o tamanho. Ok? Deus havia mostrado que naquela hora aparecia esse homem que seria o capitão do exército de Israel. Saul está indo em direção, ele não sabe ainda quem é o profeta Samuel, ele só conhece de ouvir falar. Ele chega diante de Samuel e pergunta: por acaso você sabe quem é o vidente, quem é o profeta? Aí Samuel vai dizer: sou eu. Quando Saul vai dizer: aonde estão as jumentas do meu pai e eu vim te procurar por causa desse problema, Samuel começa a dizer para ele: não ocupe o teu coração com as jumentas, porque elas já foram achadas. Aliás, você é todo o desejo do coração de Israel. Ou seja, Samuel já estava dizendo para ele que ele iria se tornar alguém grande, iria se tornar uma autoridade, futuramente seria o rei de Israel. Ele ia ser separado como capitão do exército, né? Então Saul não acredita, não é possível que isso seja para mim. Por quê? Porque eu sou da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era uma das menores tribos que tinha, né? Mas Samuel consolida a informação dizendo: é você que o Senhor escolheu para essa grande obra.
Existem algumas aplicações aqui dentro dessa pequena história que é de suma importância para a nossa vida e que vai abençoar muito a tua vida nessa tarde. Por isso, você que ainda não compartilhou esse vídeo, compartilha com um amigo, com um colega, manda para todo mundo, porque essa palavra vai falar muito ao seu coração. A primeira aplicação que eu percebo aqui nessa história, que eu consigo identificar, é quando o texto diz que as jumentas foram perdidas. Preste atenção nisso aqui. As jumentas se perderam. E é por causa das jumentas que se perderam que Quis, pai de Saul, vai dar uma ordem para que seu filho saia para procurar as jumentas. E nesse processo de sair para procurar as jumentas, ele lá na frente vai se encontrar com Samuel, onde Samuel vai derramar azeite sobre a cabeça dele, óleo sobre a cabeça dele, ungindo ele como rei de Israel e separando ele para se tornar rei de Israel. Mas tudo isso só vai acontecer porque essas jumentas se perderam. E todo esse problema vai ser usado para que Saul chegasse até o profeta Samuel. O que eu entendo aqui é que existem perdas que Deus permite para nos levar ao propósito. Existem perdas que o Senhor cria para nos levar ao propósito. Às vezes uma jumenta vai embora, algo sai da nossa vida, algo se perde para que a gente consiga chegar no propósito. Talvez você esteja perdendo algumas coisas esse ano, e a perda está fazendo você se posicionar, você andar, você se mexer, você se movimentar, e você ainda não entendeu que na verdade essas perdas vão te levar até o propósito. Existem perdas que não é o diabo que tira de você. Existem perdas que não é o cão que entra na tua vida. Existem perdas que não é nem você que perde, é o próprio Deus que cria para te levar para dentro do propósito. Perdas que Deus permite para que eu chegue no lugar que Ele quer que eu chegue, para que eu viva experiências que Ele quer que eu viva, para que eu encontre coisas que Ele já preparou para mim. E às vezes é algo que você está perdendo na tua vida profissional, às vezes é algo que você está perdendo na tua vida familiar, às vezes é algo que você está perdendo, sabe, no teu relacionamento, algo que você está perdendo na tua vida financeira. De repente você perdeu alguma coisa. Só que essa perda vai te levar para o propósito. Isaías capítulo 6 diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. No capítulo 6 de Isaías você percebe que foi necessário o rei da terra morrer para que Isaías enxergasse o rei dos reis sentado no alto e sublime trono. Então às vezes a gente perde alguma coisa da terra para a gente também ganhar alguma coisa do céu. Às vezes a gente perde alguma coisa e a perda me leva ao templo, a perda me leva a orar, a perda me leva a buscar. A perda, ela movimenta a minha vida por propósito. Existem pessoas que, se não perderem, não vão entrar no propósito. Tem gente que, se a jumenta não tivesse saído de casa, não orava. Se a jumenta não fosse embora, não buscava. Existem pessoas que, se não passassem problemas, não iriam para a igreja, não liam a Bíblia, não procuravam intensificar uma vida de oração. Existem pessoas que são movimentadas por problemas. E se não fossem esses problemas, você não estava com Deus, você não firmava os teus pés no Senhor. Existem pessoas que, se a vida tivesse tudo muito bem, ia continuar com a mesma vida, com a mesma casa, ia continuar com a mesma história, ia continuar no mesmo trabalho, ia continuar sem ir para a igreja, ia continuar da mesma forma, não ia mudar nada. Aí Deus foi lá e permitiu algo que fizesse você perder o controle. E você perdendo o controle faz você buscar o propósito. É isso que está acontecendo. As jumentas se perdem. Só que Deus não está perdido. Isso aqui é importante você pegar, porque você pode se perder, mas Deus não está perdido. Você pode estar perdido sem saber o que fazer, o que encontrar, o que procurar, mas Deus não está perdido. E às vezes as perdas vieram dele para te levar
até o propósito que Ele mesmo tem preparado para a sua vida. Então você precisa entender isso aqui e compreender essa verdade, que existem perdas que o próprio Deus usa para que o propósito dele seja manifestado sobre a minha vida. Aí Saul vai sair, e ele vai sair para procurar as jumentas. Deixa eu só endireitar aqui, eu continuo. Deixa eu endireitar aqui. O texto diz que Saul sai para procurar as jumentas, porque as jumentas haviam se perdido. Perceba, ele vai se movimentar para sair para procurar esses animais, porque as jumentas haviam se perdido. Deus sabe aonde tocar para você se mexer. Deus sabe aonde tocar para você ir ao propósito dele. Deus sabe aonde tocar para você orar. Deus sabe aonde tocar para você buscar. Deus sabe aonde tocar para você ler Bíblia. Deus sabe aonde tocar para que você viva experiências com Ele. Deus sabe aonde tocar para movimentar a sua vida. Deus sabe onde toca. Saul está saindo para procurar porque a jumenta se perdeu. Deus sabe aonde tocar para você sair para procurar, sair para buscar, sair para se posicionar. O que Saul está fazendo aqui é um posicionamento para tentar resgatar a jumenta. Deus sabe onde tocar. E Ele toca de uma forma tão bem tocada que Ele movimenta a tua vida de acordo com o propósito dEle. Então, às vezes, existem coisas que você está passando agora, porque é o próprio Deus te tocando, dizendo: está na hora de você voltar a orar, está na hora de você voltar para o quarto da oração, está na hora de você voltar a meditar na minha palavra, está na hora de você voltar a passar tempo comigo, está na hora de você buscar o Senhor. Às vezes uma porta que se fecha, às vezes uma doença que aparece, às vezes uma perda de um ente querido, às vezes um problema na vida sentimental, às vezes um problema financeiro, um problema emocional, às vezes um problema que você está passando, que é o próprio Deus que está permitindo para que esse problema faça você orar, faça você buscar. Eles estão saindo para procurar as jumentas, eles não encontram as jumentas. Saul pensa em voltar para casa, achando que o pai dele está preocupado com tudo que ele está passando. O texto diz para nós que o jovem que estava com ele, o moço que estava com ele, vai dizer assim: vamos até o homem de Deus, que ele revelará onde estão as jumentas. O jovem tem uma ideia: vamos até ele, até o profeta, porque ele vai dizer para nós a solução desse problema. Ele tem a consciência que indo até o profeta vai trazer uma direção de Deus para a vida dele. E essa direção de Deus iria trazer para ele a resposta que ele estava precisando ouvir naquele momento. A resposta que ele estava precisando escutar naquele momento. Porque existem coisas que você perdeu que só Deus pode encontrar. Eu vou repetir isso. Existem coisas que você perdeu que só Deus pode te ajudar a encontrar. O médico não vai te ajudar a encontrar. O advogado não vai te ajudar a encontrar. O juiz não vai te ajudar a encontrar. Teu pastor não vai te ajudar a encontrar. Teu pai não vai te ajudar a encontrar. Teu marido, tua esposa não vai te ajudar a encontrar. Existem coisas que somente Deus tem o poder de te ajudar a encontrar. Então vamos até o profeta. Por quê? Porque ele vai saber dizer onde está a jumenta. O profeta tem a resposta que eu preciso. O profeta vai dizer onde ela está. Ele vai conseguir encontrar aquilo que eu perdi no meio do caminho. Existem coisas que você perdeu, que Deus sabe aonde está. E Ele tem o poder de te ajudar a encontrar aquilo que você perdeu. Eles têm a ideia de ir até o profeta.
Aí Saul vai dizer, mas como nós vamos até ele se nós não temos nada para oferecer? Porque Saul tem a consciência que ele não pode chegar diante do profeta com as mãos vazias. Aí o moço vai dizer para ele, não, nós temos ainda um ciclo de prata para oferecer. Então por causa disso eles vão até o profeta Samuel. Mas olha que interessante isso. Saul tem a consciência que ele não pode chegar diante do profeta com as mãos vazias. Ele tem a consciência que ele não pode chegar diante do profeta sem oferecer nada. Por quê? Porque não há resposta sem entrega. Eu vou repetir essa frase dessa tarde. Não há resposta sem entrega. E se você pudesse anotar essa frase, depois me marcar no Instagram, escrever, guardar, não há resposta sem entrega. Não há. Que Deus quer, que Deus sabe que você quer resposta, Ele já sabe. Que Deus sabe que você está orando, Ele já sabe. Deus conhece o teu problema, Deus conhece a tua necessidade. Que você quer resposta, Ele já sabe. Que você quer milagre, Ele já sabe. Que você quer cura, Ele já sabe. Que você quer mudança, Ele já sabe. Que você quer ver algo novo acontecer na tua família, no teu namoro, no casamento, Ele já sabe. Que você quer salvação da tua família, Ele já sabe. Que você está querendo casa, carro, Ele já sabe. Que você quer alívio para a tua alma, que você quer algo novo, Ele já sabe. A questão é, o que você está disposto a entregar? Qual é o nível da tua entrega? Porque não há resposta sem entrega. Nós vivemos hoje uma geração que quer muito de Deus, mas não oferece nada para Ele. A gente quer muito de Deus, mas nós não queremos sacrifícios. Que Deus, que você quer resposta, Deus já sabe. A questão é, o que você vai entregar? O que você vai oferecer? O que você tem para me dar? Ah, porque eu quero a cura. Ah, porque eu quero a libertação. Ah, porque eu quero casa. Ah, porque eu quero carro. Ah, porque eu quero dinheiro. Ah, porque eu preciso ser curado. Ah, porque eu preciso... Deus sabe o que você quer. A questão é, o que você vai entregar? Qual é o nível da sua entrega? Porque Saul tem a ideia, ele tem a consciência, eu não posso chegar diante do profeta com as mãos vazias. Então às vezes você quer receber muito, mas não entrega nada. Às vezes você quer receber muito, mas você não quer orar nada. Às vezes você quer solução para o teu problema, mas não quer tirar um dia jejuando por ele. Às vezes você quer a cura para esses problemas, mas você não quer entregar sacrifícios no altar do Senhor. Qual é o nível da sua entrega? Porque o nível da tua entrega vai determinar o nível da sua resposta. Eu repito isso. O nível da sua entrega determina o nível da sua resposta. Deus não se move por necessidades. Eu já disse isso várias vezes em várias mensagens minhas e existem pessoas que não aprendem isso. Deus não se move por necessidade. O que é necessidade? Ah, porque eu perdi. Ah, porque eu estou sofrendo. Ah, porque eu estou chorando. Você pode ficar a vida inteira lamentando. Isso não move Deus. Teu problema não move o Senhor. Sua dor não move Deus para te trazer resposta. Ah, mas eu estou aqui sofrendo, carregando muita coisa. Será que Deus não está vendo? Deus está vendo, mas entre Ele ver e agir é diferente. É por isso que tem fome no mundo. É por isso que tem guerra no mundo. É por isso que tem gente que morre sem Jesus. Morre sem salvação. É por isso que tem caos no mundo. Por quê? Porque não é necessidade do mundo que move Deus. Irmão, você tem que aprender isso aqui, porque isso aqui é um esclarecimento para a sua consciência cristã de suma importância. Deus não se move por necessidade. Se Deus se movesse por necessidade, não ia ter guerra, não ia ter fome, não ia ter caos. O mundo ia só ter paz.
Então, o que faz Deus se mover para agir é o meu posicionamento mediante a vida que eu levo. Então, o que você quer receber, Deus já sabe. O que você quer vitória, Deus já sabe. O que você quer bênção, Deus já sabe. A questão é, qual é o seu posicionamento? O que você está mudando para receber? O que você está fazendo para receber? Qual é a sua atitude? O que você está buscando para receber? Qual é o teu sacrifício? Qual é a tua renúncia? Geração fast food não sabe o que é renúncia. Geração fast food não sabe o que é sacrifício. Geração fast food não sabe o que é um posicionamento para mudar a sua mentalidade com uma vida comprometida com Deus. É geração de comida rápida, comida enlatada. O que você quer receber, Deus sabe. A questão é, o que você trouxe para entregar? A gente quer ouvir a voz de Deus, mas a gente não quer ficar 2 horas orando. A gente quer ter revelações grandes da palavra, mas a gente não quer tirar pelo menos 3, 4 horas meditando na Bíblia. A gente quer viver experiências como os discípulos viveram, mas a gente passa o tempo todo no telefone. A gente quer coisas grandes do Senhor, mas nós não sacrificamos nada. Como é que nós vamos receber coisas grandes se não sacrificamos nada? Não há resposta sem entrega. O nível da minha entrega determina o nível da resposta. O que você está entregando? Qual foi a última vez que você deu uma oferta que mexeu com isso aqui, ó, com o teu coração? Qual foi a última vez que você foi e deu uma oferta para Deus, para o altar, que mexeu contigo? Ih, irmão, se eu for falar sobre princípio de oferta aqui, você vai pirar. Porque o povo acha que oferta é entregar qualquer coisa. E a Bíblia fala que Deus não recebe qualquer coisa. Tem muita gente entregando dinheiro e não aprendeu ainda a entregar oferta para Deus. Isso aqui é para o Senhor. Senhor, recebe. Recebe não. Recebe não. Senhor, eu vou preparar isso aqui. Senhor, toma, é para ti. De qualquer maneira, Deus não recebe não, tá? Que isso, que heresia, tem base bíblica. Gênesis capítulo 4. Deus rejeitou a oferta de Caim. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Porque antes da oferta, Deus rejeitou a vida de Caim. Você não tem coração, não tem entrega, você está entregando sobra. Desde quando na Bíblia Deus quer sobra? Desde quando na Bíblia Deus está procurando sobra? Desde quando na Bíblia Deus ensinou nos princípios de entrega oferecer sobra? O animal não podia ter nem ferida. O animal não podia ter pata quebrada. O animal não poderia ser aleijado. Por quê? Porque o tipo de animal oferecido no Antigo Testamento representava a oferta que era entregue a Deus. E se eu for falar sobre princípio de oferta aqui, você vai ficar escandalizado. Porque tem muita gente que acha que Deus recebe qualquer coisa. Se não mexe com isso aqui, ó, Deus não recebe. Porque Deus não está preocupado com o que vai sair daqui, ó. Deus não está preocupado. Você acha que Deus está preocupado em receber dinheiro? Ageu capítulo 2, 7 diz que Deus é dono do ouro e da prata. Ele tem todo o conhecimento, o poder disso. Ele é dono do ouro e da prata. Então ele não precisa disso. A questão não é aquilo que eu vou entregar. A questão não é literalmente... Espera aí, deixa eu apertar aqui. A questão não é aquilo que está saindo daqui. É o que está saindo daqui. Então, se a minha entrega não mexe com o meu coração, nem entrega. E a Bíblia fala sobre isso, hein? Em relação a voto, a Bíblia diz que se eu for votar e não cumprir, é melhor não votar. Que esse voto está no sentido de compromisso, está no sentido de obediência. Mas voltando para o sentido de entrega, Deus não está preocupado com o que sai daqui. Deus está preocupado com o que sai daqui. Por que eu tenho facilidade de comprar um tênis, um sapato, uma roupa,
uma blusa de 300, 400 reais, compra um celular de 1.000, 2.000 reais, é para mim, eu mereço. Aí eu pago 2.000 num telefone de celular, 3.000 num aparelho. E quando é para ofertar, quando é para entregar alguma coisa para Deus, Senhor, recebe aí, toma R$1, R$2. Ah, irmão, você acha que Deus realmente está preocupado com o teu dinheiro? Você acha que Deus está... Sabe, a gente precisa entender princípio de entrega. Isso aqui é princípio. Eu não estou nem falando sobre oferta, mas o sentido do texto traz para nós essa consciência. Eu não posso ir até um homem de Deus se não tiver nada para oferecer. Não, peraí, nós temos alguma coisa, nós temos um ciclo de prata para dar. Por quê? Porque não há resposta sem entrega. Eu ouvi um filósofo ateu. Filósofo ateu. O cara não é crente. E muita gente conhece ele. Eu vou até citar o nome dele. Philippe Pondé. Depois vocês procuram um vídeo dele aí no YouTube, nas redes sociais. Ele falando sobre dízimo. O cara é ateu. Philippe Pondé é ateu. Filósofo. Inteligentíssimo. E ele disse o seguinte. Que um ser humano só se converte numa religião de verdade quando ele converte o próprio bolso. Eu fiquei refletindo na frase dele. Ele é ateu, ele não é crente, enfim, é um ímpio. Mas eu fiquei refletindo, o cara só se converte quando converte o próprio bolso. E tem um sentido o que ele falou, porque tem muitas pessoas que dizem que se convertem à fé em Jesus, mas não são capazes de dar uma entrega, de ofertar, de dizimar. Tem gente que diz, eu amo o Senhor, mas tem dificuldade disso aqui, ó, de abrir mão. Por quê? Porque não entendeu que Deus é a sua prioridade. Porque a Bíblia diz, aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. E se o meu tesouro estiver em Deus, eu não tenho dificuldade de sacrificar nada para Ele. Seja uma oferta, seja entregar um dízimo, seja fazer pelo reino, seja renunciar a alguma coisa, seja abrir mão de alguma coisa do mundo. Por quê? Porque Ele é meu tesouro. O meu coração está nele. Não há resposta sem entrega. Que você quer resposta, Deus sabe. A questão é, o que você tem para entregar? O que você tem para sacrificar? Qual é o nível do teu sacrifício? Você quer muito sem sacrificar nada. Esse é o tempo que a gente está vivendo. De uma geração que quer coisa rápida. Ah, vem cá, faz um negocinho aqui, tá bom. Tá bom não. O nível da minha entrega determina o nível da minha resposta. Quando Saul chega diante da cidade, ele vai até o local onde está o banquete. Ele vai até o local próximo ao banquete. E Samuel vai se encontrar com Saul. Porque dias atrás, Deus havia falado ao profeta Samuel a hora do dia. Deus havia revelado que um homem iria até ele com as características de Saul e que esse homem seria o capitão do exército. Olha que interessante isso aqui, ó. Saul está indo para quê? Para procurar saber onde estão as jumentas que se perderam da casa do seu pai. Quando ele chega diante do profeta Samuel, na verdade Samuel já estava esperando Saul. Porque dias atrás Deus havia revelado, Deus havia dito que Saul iria na direção dele e que ele seria ungido a rei de Israel. Primeiro separado a capitão, depois receberia a unção para se tornar rei de Israel. Isso aqui é interessante. Porque Saul está saindo para procurar Samuel. Mas era Samuel que estava esperando Saul. Eu vou repetir isso. Saul saiu para procurar Samuel. Porque ele só quer saber onde estão as jumentas que se perderam da casa do seu pai. Mas quando ele se encontra com Samuel, ele descobre que na verdade era Samuel que estava esperando Saul. Porque há dias atrás o Senhor tinha me revelado a hora que você viria, o tempo que você viria, você chegaria dessa forma e você seria o desejo de todo o coração de Israel. Percebe a profundidade disso? Que às vezes é você que acha que
está fazendo planos para sair para procurar certas coisas e na verdade não era você que saiu para procurar, mas era Deus que estava te esperando chegar. Deus já sabia que você ia estar naquela casa, Deus já sabia que você ia estar naquela igreja, Deus já sabia que você ia estar nesse vídeo e Ele estava te esperando para falar com você. Porque não foi você que saiu para procurar Deus. É Deus que estava esperando você chegar no propósito. Ele só usou o problema que você passou para você chegar até Ele. Porque na verdade foi Deus que marcou o encontro com Saul. Saul está saindo para procurar saber onde está a jumenta. Só que é Deus usando a jumenta para trazer Saul para o propósito. Deus sabe como colocar um anzol no nariz de alguém para puxar a pessoa até o propósito. Deus sabe como colocar o anzol para trazer a pessoa até a direção que Ele tem preparado. Então não era Saul que estava procurando a jumenta, era Deus que estava esperando Saul. Na verdade, até a perda das jumentas fazia parte do propósito. Quando Saul vai dizer para Samuel: olha, eu só vim aqui para saber aonde estão as jumentas do meu pai, Deus toma a boca do profeta Samuel e diz assim: não ocupe o teu coração com as jumentas. Não ocupe o teu coração com as jumentas, porque as jumentas já foram achadas. Olha que tremendo isso. Não se preocupa com ela, você só veio aqui por causa dela. Saul não disse nada, não abriu a boca ainda, não falou por que está ali, mas Deus já sabia de tudo. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Deus já sabia que Saul chegaria ali. Aí Deus toma Samuel e diz: não ocupe o teu coração com as jumentas, porque elas já foram achadas. Aí tu pensa: legal, problema resolvido, solução já veio, então agora eu volto para casa. Não, você não vai voltar para casa. Você vai ficar e vai comer do banquete. Por quê? Porque a jumenta é só um detalhe. Saul, ele só foi por causa da jumenta, mas Samuel estava aguardando ele por causa da coroa. Eu vou repetir a frase. Saul só foi por causa da jumenta, mas Samuel estava aguardando ele por causa da coroa. Se tu não voar agora, tu não voa nunca mais. Saul vai por causa da jumenta, mas Samuel está aguardando ele por causa da coroa. Existem vezes que Deus vai permitir que as jumentas saiam da nossa vida, que as perdas venham acontecer na nossa vida, para que através desses problemas eu chegue até a coroa. A coroa é a vontade de Deus. A coroa é a promessa de Deus. A coroa é a direção de Deus. Saul está saindo perdido, mas na verdade não tinha ninguém perdido naquela história. Para ele parecia que estava tudo perdido. Os animais se perderam, então eu vou até ele porque eu estou perdido, mas Deus não está perdido. Quem se perde é você. Quem se desespera é você. Quem fica inquieto é você. Quem está preocupado é você. Quem perdeu o controle da história é você. Quem não está sabendo como vai se resolver as coisas é você. Porque Deus tem o controle da história e está usando esses problemas para te levar até o propósito. Então, Saul, descansa teu coração. Por quê? As jumentas já foram achadas. Ué, já foram achadas? Problema resolvido. Enquanto você estava se alinhando para chegar no propósito de Deus, Deus estava resolvendo o problema dentro de casa. Eu vou repetir isso. Enquanto você estava se alinhando para chegar no propósito de Deus, Deus já estava resolvendo o problema dentro de casa. O problema já foi resolvido. Ele só usou isso para te levar para o propósito. Ele só usou isso para trazer você na direção dele. Então você vai ao profeta porque perdeu alguma coisa. Você vai ao homem de Deus porque está passando por perdas. Você vai ao homem de Deus porque está passando por um declínio. Você vai ao homem de Deus porque está passando por uma situação onde está perdendo muito, está sofrendo muito. Quando você chega diante dele, Deus diz: está tudo resolvido. A questão era que a sua dor iria te levar ao propósito.
Eu estou dizendo que tem sofrimentos que vão te levar ao propósito. Tem dores que vão te levar ao propósito. Tem marcas que vão te levar ao propósito. Tem problemas que Deus criou para te trazer até o propósito. Se perdeu. É por isso que a jumenta foi embora. É por isso que algumas coisas saíram da sua vida. Por quê? Porque Deus queria te levar até o propósito. Saul vai para saber onde estão as jumentas. Mas Samuel estava esperando por causa da coroa. Samuel vai dizer para ele, afinal, você é o desejo de todo o coração de Israel. Você vai ser rei de Israel. Aí Saul vai dizer, Senhor, não diga isso para mim, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou pequeno. Porque a tribo de Benjamim era uma das menores tribos que tinha em Israel. Só que Deus usa as coisas pequenas para fazer das coisas grandes. Deus usa as coisas que não são para confundir aquelas que são. E guarda isso para eu fechar essa palavra. Saul está dizendo que ele é pequeno, que ele veio da tribo de Benjamim e que ele não é apto ou não tem condições de se tornar líder de Israel por causa do local que ele veio, da tribo que ele veio, das circunstâncias que ele vive. E aquilo que o profeta está prometendo para ele é algo que está além do que ele poderia pensar, imaginar ou viver. Porque toda promessa que Deus te faz, ela vai além da sua realidade. A promessa de Deus, ela não corresponde à tua realidade. Deus nunca vai te fazer uma promessa baseado naquilo que você pode viver hoje. As promessas são sempre impossíveis, absurdas, além daquilo que a lógica possa me dizer. Por isso que quando Deus promete e eu olho para aquilo que eu vivo, eu digo, não vai se cumprir. É impossível se cumprir. Porque, não tenho dinheiro para isso se cumprir, não tenho casa para isso se cumprir, não tenho família para isso se cumprir, não tenho estrutura emocional para isso se cumprir, não tenho condições profissionais para se cumprir. Porque a promessa, ela não depende da lógica. A promessa, ela não depende dos recursos que eu tenho. Não. A promessa vai além da realidade que eu vivo. Então, a realidade que você vive hoje não define o que Deus vai fazer amanhã. Eu estou pregando para pessoas hoje que têm uma vida, mas possa ser que daqui a uma semana a vida mude. Você não sabe qual é o propósito, você não sabe qual é a promessa. A questão é que às vezes algumas coisas vão acontecer para fazer você chegar até a coroa. Como você não está preparado ainda para receber a promessa, o processo que você passa agora vai te preparar para você viver o propósito. Entende? Então, é óbvio que hoje você percebe que você não está preparado. Mas toda a caminhada com Deus vai te preparar para viver a promessa. E para de achar que você é pequeno demais, que você não consegue falar, que você não tem capacidade, que você não consegue dizer, que você é isso, você que... Para de ficar colocando limitações. Você tem mais conhecimento que Deus agora. Você manda mais que Deus agora. Você acha que Deus errou quando te escolheu? Você acha que Deus errou quando te chamou? Deus sabia da tua capacidade, Deus sabia do teu conhecimento. E as promessas dele vão além do tempo que você está vivendo. Então, existem jumentas que só se perderam para que você chegasse ao propósito. Problemas que quem criou, às vezes, foi o próprio Deus, para que você chegasse diante da promessa e do projeto que Deus tem para a sua vida. Descanse teu coração. Você está perdido, mas Deus não está perdido. Você pode não estar sabendo nem o que fazer, mas Deus sabe o que fazer. E Ele tem um controle sobre a tua vida e sobre todas as coisas. Deus te abençoe. Fica na paz. Tchau.